Olá a todos. Sejam bem-vindos ao curso de Python do Básico Intermediário, aula 14, certo? Já vou criar minha pastinha aqui, ó, aula 14. Como é que vocês estão? Né? A gente tá 14 aulas, 15, né, se for contar aula zero. A gente tá 14 ou 15 aulas juntos, vocês já devem estar cansados de ouvir minha voz, já devem estar cansados de ouvir eu falando. Mas, né, eu tô aqui pro seu bem, ou pelo menos eu espero estar aqui pro seu bem. Vamos lá, vou entrar na aula 14. Na aula 14, eu vou criar um arquivo chamado patchmatch, que é o que a gente vai ver nesta aula é algo que a gente chama de pattern matching, ou em português, casamento de padrões. A parte mais legal, né, pelo menos na minha opinião, do que a gente vai ver desse pattern matching nessa aula aqui, foi introduzido no Python só na versão 3.10. Então, a gente meio que deu sorte aí de, de fazer esse curso, né, na versão 3.11, né, 3.10, 3.11, porque vocês já saem daqui sabendo como usar. Eu digo que é legal, né? Eu digo que é bom a gente ter pego isso aí, porque o pattern matching está crescendo entre as linguagens de programação. É algo que está se tornando bastante comum. Existe há muito tempo já em linguagens de programação funcional, como Haskell, F Sharp, Elixir, Scala ou Camel. E até algumas linguagens não funcionais estão começando a adotar. Linguagem não funcional que já adotou é o Rust. E cara, na própria documentação deles, eles falam que o pattern matching é consistentemente apreciado por todos os usuários programadores, né? Isso me inclui, e isso vai incluir vocês quando vocês entenderem o poder do pattern matching, que infelizmente não vai ser nessa aula. Se hidratem, bebam água. Vamos lá? A gente vai ter. Eu acho que em vez de fazer uma função main, eu vou fazer algumas funções de exemplo. Exemplo 1. Aí eu vou ter um. Deixa eu copiar e colar, né? Só tenho que mudar o número. Exemplo 2, exemplo 3. Exemplo 3 aí vai ficar mais pra frente, que é um pouquinho mais complexo. Pattern matching, casamento de padrões. E vamos fazer um bloco main aqui, esse negocinho, chamando a exemplo 1 inicialmente. A primeira coisa que a gente vai ver de pattern matching, casamento de padrões, como fazer destruturação de tuplas, como desmontar tuplas em seus valores individuais, certo? Eu vou criar uma tupla então, vou criar aqui uma tupla com nome-idade. Eu sei que vocês já estão cansados do exemplo nome-idade, que vocês gostariam de ver algo mais real, só que eu vou pedir que vocês abstraiam um pouco o nome-idade, porque na verdade o que importa aqui não é o dado específico que a gente tá usando, e sim o que a gente está fazendo com esse dado, né? Então eu tenho aqui, né, a minha variável t, que é uma tupla de string inteiro, e eu quero desestruturar essa tupla, eu quero desmontar essa tupla, quero pegar os valores individuais dela. Tem duas formas de fazer, uma com parênteses, outra sem parênteses, basicamente. Então eu tenho dois tipos, né? Eu tenho dois valores na minha tupla, eu posso vir aqui, ó, nome, idade, igual a t. E isso vai colocar os valores da tupla nessas variáveis aí, nome e idade. Inclusive já dá pra ver aqui, ó, que nome já ficou com string, idade já ficou com int. Então a gente sabe que nome ficou com Fabrício e idade ficou com 30. A gente pode fazer o nosso print aqui, que eu já vou copiar para fazer o meu atalho, né? Já que eu uso isso todo dia, toda aula. T igual. E vou querer também um nome igual e idade igual. Vamos executar.
A gente vê que a tupla por si só é Fabrício 30, aí o nome é Fabrício e a idade é 30. Então assim, não importa o que vocês têm aqui dentro, o que importa é que vocês conseguem fazer isso aqui para remover, para extrair. Remover não, né? Remover da impressão de que a gente está mudando a tupla, mas extrair os valores da tupla. Certo? Outra forma de fazer isso é sem os parênteses. Isso aqui também é aceitável. E vocês já viram isso aqui em um outro lugar que a gente já vai ver logo de novo. Certo? Eu, particularmente, prefiro fazer com parênteses, porque aí fica claro, fica explícito que eu estou desestruturando uma tupla. Tá? Mas eu não me importo de fazer sem os parênteses quando eu vou desestruturar uma tupla que eu vou escrever aqui desse lado. Então, em vez de escrever, por exemplo, nome, idade assim, igual a Fabrício 30, isso aqui é válido, né? Afinal, eu fiz a mesma coisa aqui em cima com o T na linha 8. Aqui tudo que vocês precisam fazer é substituir mentalmente o T com isso aqui, vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa, né? Só que nesse caso, aí sim eu topo fazer assim, sem parênteses. Que ele pega, né? Nome aqui, idade aqui. Se a gente ver aqui de novo, né? Não mudar as variáveis, name e age, só pra gente ver. Novas variáveis, só que com o mesmo tipo das de cima. Certo? Isso aí. Professor, isso significa que a gente consegue definir uma tupla sem os parênteses também? Sim, significa. Apesar de que eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro deixar explícito com os parênteses, certo? Então, lá no repositório, o código estará com os parênteses. Menos esse aqui da linha 12. Então, essa aqui é como a gente desestrutura, desmonta tuplas, certo? Legal. Vamos para o exemplo 2, então. É bem simples, realmente, essa parte aqui de pattern matching, tá bom? Por isso que a gente não está demorando nada. A segunda parte vai ser com uma lista, né? Com uma lista de valores diferentes aí. Então eu vou ter, sei lá, 10, 20, 30, 40, 50. E aí eu quero ver quais são as formas de eu desmontar essa lista, né? Assim como nas tuplas, eu posso fazer com ou sem, colchetes, né? Para fazer desestruturação, na verdade, eu posso fazer com qualquer um. Eu posso fazer com colchete, com parênteses, não importa muito. Mas eu gosto de usar o mesmo caractere, né, do tipo. Então, se eu vou desestruturar uma lista, eu vou usar colchetes. Vou desmontar uma lista, eu vou fazer o seguinte. Eu quero o primeiro valor, só, apenas. Então, eu vou fazer x é igual a L. Isso aqui não vai dar certo. Mas eu posso fazer assim, ó. Lembra do args das funções? A gente pode fazer aqui também, ó. Deixa um asterisco underline, que significa x, que é o primeiro elemento, e tudo o resto aqui, que eu não ligo, né? Por isso que eu estou colocando no underscore. Então eu vou vir aqui, printf x igual. Vou executar. A gente vê que x é 10, x é o primeiro elemento, né, da lista. Posso vir aqui e fazer y também, x, y e o resto da lista. Certo? Ele vai pegar... claro que se eu não mandar imprimir, ele não vai mostrar na tela, né? X é igual a 10, y é igual a 20. Eu quero pegar x e y, mas eu quero que y seja o terceiro da lista, não o segundo. Então eu vou vir aqui, ó, e colocar o underline no meio deles. E o y vai ser o terceiro, o y agora vai ser o 30. Muito legal. Só que agora eu preciso de um z. Eu quero que o z, quero que y volte a, não, quero que y seja o terceiro ainda. Eu quero que o z seja o último. Então depois do asterisco underline eu vou colocar um z aqui. E aí a gente pegou o z, que é o último elemento aí da lista. Então tá lá. x10, y30, z50. Vou tirar esse cara aqui, ó, para dizer que o y eu quero que seja o segundo novamente. E o z vai continuar sendo o último, né? Porque ele está depois do asterisco. Então, x10, y20, z50. Então a gente consegue desmontar tuplas e listas aí dessa forma. Mas professor, você falou que não importa muito se usa parênteses, colchetes, se não usa nada, né? Não importa. Eu posso deixar aqui sem colchetes,
O Python ele sabe, né, lidar com, ele sabe como ele sabe basicamente o que a gente está fazendo. Eu posso colocar parênteses também, como se fosse uma tupla, mas eu particularmente não gosto. Não gosto nem de deixar vazio, nem de deixar com parênteses quando eu estou desmontando listas. Estou desmontando uma lista, cara. Eu faço uma lista com colchete. Para desmontar a lista, eu vou fazer com colchete também. E a mesma coisa para tupla, né? A tupla eu monto com parênteses. Então, para desmontar, eu vou desmontar com parênteses também. Belezinha? Legal. Existe um exemplo aí no Pattern Matching mais avançado que eu vou mostrar para vocês, que é com dicionários que na verdade eu nem sei se funciona fora do contexto de um match, de uma cláusula, de uma instrução match, que a gente vai ver logo logo nessa aula ainda. Aprende a falar, Fabrício. Vou tentar, se não der, ok. Eu nunca tentei, não vi também na documentação se isso era possível, então eu vou simplesmente tentar a sorte aqui. Vou colocar um dicionário com nossos queridos curso de Python e duração 17, talvez 18 aulas. Vamos ver como é que se desenrola, né? E aí, deixa eu ver. Numa cláusula match, uma instrução match, eu posso fazer algo do tipo curso C igual a D, mas eu não acho que ele vai deixar, não vai deixar realmente. Então ele não deixa. Se eu tentar imprimir o C aqui, ele vai continuar reclamando, dizendo que o C não existe, né? Infelizmente ele não deixa fazer isso. Seria muito, muito, muito bom se ele deixasse. Mas tudo bem, porque vocês vão ver onde que eu quero chegar com isso aqui. Logo, logo. Como exemplo 3, então, eu vou deixar o original, a minha ideia original mesmo, que era pro exemplo 3, que é desestruturando tuplas ou listas em um loop for. No caso, tuplas, né? Principalmente tuplas. Eu vou fazer aqui, ó, um D mesmo, só que ele não vai ser um dicionário, ele vai ser uma lista de tuplas, uma lista de pares, que pode ser o equivalente a um D.keys, né? Se D for um dicionário. Certo? Se D for um dicionário, a gente pode fazer um D.keys para ter uma lista de pares. E aqui a gente vai ter o curso, que é Python. A gente vai ter a duração, que é 17. E só isso por enquanto. Se a gente for fazer um loop nesse D, a gente pode fazer para cada entrada nesse D, eu quero imprimir essa entrada. Então a gente vê lá que a entrada é curso Python e duração 17. A gente vê que é uma tupla, certo? Então uma das coisas que a gente pode fazer é, sei lá, por exemplo, chave e valor é igual a entrada. E aí a gente pode imprimir aqui, né? K igual a tal, V igual a tal. K igual a curso, V igual a Python, K igual a duração, V igual a 17. Ou a gente pode direto vir aqui, ó, no for e colocar, em vez de entre, a gente já coloca direto K, V. E aí, isso vai funcionar normalmente, né? Ele vai continuar pegando aí K curso, K duração, V Python, V17. Vamos colocar um outro aqui, ó. Professor, seu digníssimo. Certo? Professor, e a sua preferência, né, de deixar a desestruturação de tuplas com parênteses? Então, eu ainda prefiro deixar isso aqui com parênteses. Só que vocês não vão ver tanto em código assim em Python no for, porque o normal realmente é fazer assim, sem parênteses mesmo. Quando é com dicionário.items, eu mesmo faço sem parênteses, mas como regra geral, né, se não for um dicionário.items, eu gosto de fazer com parênteses, até mesmo porque a gente consegue fazer coisas desse tipo aqui. Certo? Então isso aqui é um exemplo de desestruturação de tupla que eu poderia ter falado no exemplo 1, não falei, mas posso falar aqui mesmo. Então vou fazer aqui mesmo. Dois valores, né? Vamos colocar dois valores aqui então.
Curso de Python, não é de mais nada. A duração é 17 ou 18 aulas. E o professor sou eu e a internet. Afinal, a internet também ensina muito, né? Se eu deixar sem parênteses, isso aqui não vai funcionar. Isso aqui vai quebrar. Ele fala, né? Não tem valores o suficiente para desempacotar, no caso. Esperava 3, porque a gente colocou 3 variáveis, mas conseguiu só 2, porque a nossa tupla é de 2 elementos. Um aqui e outro aqui. Afinal, a tupla é um valor, né, por si só, então a gente pode colocar uma tupla dentro de uma tupla. Mas, se a gente usar parênteses e posicionar corretamente os parênteses, a gente consegue pegar esses carinhas aí. Olha lá, K curso, V Python, V2 Noni, K duração, V17, V2 18, K professor, V Fabrício, V2 internet. Então a gente consegue quebrar né, tuplas e listas também internas desse jeito. Ou seja, se eu não quiser fazer isso, eu vou ter que fazer o quê? KT, né, de tupla, e aí, em vez de fazer um V aqui, eu tenho que fazer um T aqui, ou pegar aqui, né, V2 igual a T. T Python Noni, T 1718, T Fabrício Internet, ou, voltando ao que a gente tinha antes, V2. Certo? Bom, lá no repositório eu vou deixar o código já desestruturado, desmontado. V2, esse aqui entra numa tupla, esse aqui entra em outra tupla. Vou executar só para ter certeza de que está tranquilinho, beleza. Então, estamos aí com 17 minutos de vídeo, bem pouquinho, né, comparado com os nossos outros vídeos. Vou para o nosso exemplo 4, que vai ser a coisa mais poderosa que vocês vão ver de pattern matching. Porque ele faz checagens que a gente não precisa fazer. Vamos lá. Eu vou ter um dicionário, então. Eu já vou começar com o dicionário, já que não funcionou no exemplo 3, né? E vou ter essa estrutura aí, né? Curso Python, professor Euzinho. Eu posso vir aqui, e a bateria está carregada, obrigado, e fazer match nesse D. Então eu estou tentando casar algum tipo de padrão com esse valor aqui, né? Com esse dicionário. Aí eu posso vir aqui e falar, caso esse D entre no padrão professor P, e aí eu posso fazer alguma coisa com este P. Por exemplo, imprimir. Vou rodar o exemplo 4. Então eu não preciso escrever o dicionário inteiro. Eu não preciso, eu só preciso escrever, só preciso pegar as chaves que eu quero, certo? Se não tiver uma chave professora aqui, vamos colocar professora, por exemplo, aí ele não vai fazer nada, porque ele simplesmente não encontra e não faz nada. Isso aqui pensa num if, né? Isso aqui, o que ele está fazendo se existe a chave professor no dicionário, então eu quero que P seja d.get, D de professor, então, né? No caso não precisa do get, porque eu já sei que existe. Essa linha, esse case aqui na linha 34, está basicamente fazendo isso aqui. Vou copiar, vou cortar isso aqui e colocar aqui embaixo. Equivalente, linha acima do case é equivalente a... Se a chave estiver no dicionário, então eu quero que P seja, né, o valor dessa chave, e aí eu sigo com um print. Vamos colocar mais alguma coisinha aqui nesse dicionário.
Vamos fazer assim, ó. Aulas vai ser 1, 2, 3 e assim por diante, né? O que eu posso fazer? Posso vir aqui neste padrão ou começar um outro, tá? Eu vou fazer primeiro num outro. Case aulas. Aí eu posso fazer colocar a lista no L, sei lá. Opa, cadê meu negócio? Isso aqui já funciona. Vou rodar e vocês vão perceber que somente a lista será impressa, né? Será impressa na tela. Por quê? O case é como o if, elif e else. Ele para no primeiro que ele encontra. Então aqui ele encontrou esse padrão, ele não vai nem ver se esse aqui existe no dicionário. Ele vai simplesmente pular aqui para baixo, para cá. Match está aqui, né? Ele vem aqui para baixo. Mas eu não quero isso aqui. Eu quero um x. Eu quero o primeiro elemento dessa lista ser existir, né? Assim, não vai dar certo. Por quê? Porque este case, ele está fazendo o quê? Ele está verificando se existe a chave aulas no dicionário, se o elemento de aulas é uma lista. Então, pode colocar aqui no mesmo if. End is instance, né? Pra gente ver se é de um tipo de aulas lista. E mais uma coisa, e tamanho de aulas é exatamente 1. Opa, é aqui. Esse é o if que ele está fazendo. Linha acima equivalente a if isso aqui tudo x igual de aulas 0. Basicamente é isso aí que essa linhazinha está fazendo. Verifica se a chave existe no dicionário e se esse valor é uma lista e se o tamanho dessa lista é 1, é exatamente 1. Porque a gente está querendo um x, né? E a lista só tem um x. Como é que a gente fala? Como é que a gente fala que a gente quer o primeiro independente de quantos tenham, vírgula, asterisco, underline. Aí isso aqui, esse igual a 1, muda para maior ou igual a 1. Porque eu preciso de pelo menos 1. Não me importa se tem mais do que 1, eu só preciso do primeiro. Por isso que muda para maior ou igual aqui, certo? Aí ele coloca o x, né? Coloca esse valor na variável x e a gente vai ver x igual a 1 na lista, x, que é a aula 1, 2, 3, né? Quero pegar o segundo da lista. Mesma coisa, faz isso aqui. X agora vai ser 2. Olha lá. Eu vou copiar e colar isso aqui para baixo, que aí eu posso... Que aí fica vários, né? No repositório. Aqui tem que ser maior ou igual a 2, porque eu estou querendo o segundo, né? Se tem um segundo, com certeza tem um primeiro, por isso que é maior ou igual a 2. E aqui é 1. Então o Python ele faz essa checagem aqui para ver se a gente pode seguir em frente. São 3 elementos, eu vou querer pegar o quarto. Ó. Vou copiar isso aqui, ó, e vou fazer o seguinte. Vou pegar o último primeiro. Que é x também. E aí essa checagem na verdade equivalente não, né? Opa. Peraí que tá difícil aqui controlar. Vamos. F. Ctrl R.
Então são 4 ocorrências, equivalente a, equivalente a, equivalente a, equivalente a, são 5 ocorrências. Realiza as seguintes checagens. Linha acima realiza as seguintes checagens, né? If aulas in the and existence de aulas list and land de aulas maior ou igual a 1. Land de aulas maior ou igual a 2. Aqui é o último, né? Então aqui tem que ser maior ou igual a 1 mesmo. Só que aí no caso ele vai pegar o menos 1 aqui, porque é o último. Ou, se eu quiser o quarto, elemento, eu vou fazer não quero esse, não quero esse, não quero esse, quero este, que maior ou igual a 4 e 3, né? Então percebe a diferença entre este cara aqui e este cara aqui, né? Poderia ser 3, já que a gente tem 3 aulas. Aqui vai ser maior ou igual a 3, né? E aqui vai ser 2. Efetivamente, eles são a mesma coisa. Eles vão dar o mesmo resultado, mas a checagem é mais ou menos diferente, né? Essa aqui é mais relaxada, porque a gente só está falando, cara, eu quero o último. Essa aqui é um pouco mais restrita, porque eu estou falando, cara, eu quero especificamente o terceiro. E só acontece de o terceiro ser o último, né? Por isso que eles dão a mesma coisa. Deixa eu ver agora uma coisa, que é como que eu vou forçar ele pegar esse aqui, né? Já que ele está pegando esse aqui direto. Já sei, vou colocar um S a mais aqui. E um S a mais aqui. Então tá lá, ó, x é igual a 3. Eu sei que ele pegou este aqui especificamente por causa desse S a mais, tá bom? E vou mudar aqui, ó, para 4, pro quarto, né? Então esse aqui vai ser maior ou igual a 4. Esse aqui tem que ser o número 3. Vamos ver o que acontece? Ele cai no último, aqui no último. Por quê? Porque ele não encontra um quarto elemento. Essa parte, ó, isso aqui, essa expressão booleana é verdadeira. Essa expressão booleana é verdadeira. D de aulas é uma lista. Com 2 S's, né, no caso. E essa expressão booleana aqui é falsa, porque o tamanho, o comprimento da lista não é 4 ou mais, o comprimento dela é 3. Então ele não entra nesse bloco, ele pula para o próximo. Esse aqui, ele não pega, né, porque o aula só tem um S. Ele pega o professor, finalmente, que é o que, bom, é o que deu para ele pegar, né. Como aulas a gente agora mudou para colocar um Szinho aqui, ó. Vou rodar de novo, vai aparecer o professor de qualquer jeito. Vou mudar esse aqui para S, ele vai me dar o professor, porque é o que ele vai encontrar. E vou voltar esse aqui para S de novo. Ele vai me dar, sei lá, o primeiro que der, ó, que é este aqui. Vou colocar um S a mais aqui para a gente ver esse aqui de baixo, que ele vai pegar o último. X igual a 3, pegou o último. Pegar um S aqui para ele pular para o de baixo. Esse aqui ele não vai encontrar de qualquer forma, porque ele está pedindo um quarto e não existe um quarto elemento. Aqui ele está pegando o do meio, o segundo, né? Desculpa, eu falei que aqui é maior ou igual a 4, né? Seria maior ou igual a 4 se fosse isso aqui. Eu falei errado. Isso aqui ele vai checar se é exatamente 4, né? Porque a gente tem 4 elementos na nossa listinha aqui. Eu vou copiar e colar aqui para ficar a diferença. Asterisco, underline, e aí maior ou igual a 4. Muita atenção aí nessas checagens, né? Professor, é sempre garantido que esse pattern matching vai fazer essas checagens para dicionários? Sim, sempre garantido que ele... para dicionários e para listas, que é o que a gente está vendo aqui, né? Que ele está pegando o segundo item, né? Então eu vou mudar de volta aqui os aulas para a coisinha certa. E ele volta a pegar o primeiro, que é esse aqui. Então, né, assim, igual aqui, a gente colocou só um x na lista, igual a 1. X e outros elementos, maior ou igual a 1. Nada, 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 x igual a 4. Nada, 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 x outros, maior ou igual a 4.
certo? Muito importante a gente saber distinguir isso aí, tá bom? Para pegar o penúltimo é bem parecido com o último, tá bom? A gente só precisa fazer isso aqui. Só que aí muda essa condição aqui no sentido de que tem que ser maior ou igual a 2, porque tem que ter pelo menos um último e um penúltimo. Não precisa ter nada antes. O penúltimo pode ser o primeiro. Só que o ponto é que precisa ter pelo menos 2. Ele vai pegar o menos 2 aqui. Certo? Vou colocar de novo aqui, ó. Aqui a gente pega o último, aqui é maior ou igual a 1 e aqui é menos 1. E aqui a gente pega o penúltimo, maior ou igual a 2 e menos 2. Ou seja, o pattern matching, a instrução match, ela consegue ver se chaves, se certas chaves existem no dicionário e se existe um elemento, um enésimo, né, ou enésimos elementos, né, em listas também. Tudo que a gente consegue fazer com a lista, a gente consegue fazer com a tupla também, tá bom? Que mais? A gente fez com lista, a gente fez com tupla. Eu posso mostrar com tupla aqui também, mas não vai mudar muita coisa. A duração vai ser ou 17 ou 18. Posso vir aqui, ó. Case. Duração. E aqui os valores, né? Menor, maior. E vou dar um printf. Meu printf. No menor. E no maior. Menor 17, maior 18, certo? Então a gente consegue aí pegar a tupla, pegar listas, dicionários. Vamos tentar com uma tupla de um só. Aqui eu vou fechar, comentar. Ele não vai pegar, porque né, aqui eu estou verificando uma tupla de tamanho 1, só que a tupla tem tamanho 2. O que eu posso fazer é isto aqui, ou posso fazer isto aqui também, se eu não souber o tamanho da tupla. Normalmente não é o caso, normalmente a gente sabe qual é o tamanho da tupla, mas dá pra gente fazer dessa forma aí. Eu vou deixar o maior, porque eu quero ver. O 17 e o 18. Certo? Funciona também do mesmo jeito que vocês viram que funciona com listas internas, né? A lista dentro do dicionário, funciona com dicionários dentro de dicionários também. Fim do match. Vou fazer um exemplo 5 aqui. Vou colocar artista, sei lá, deixa eu pensar no artista, no Mana, álbuns, na discografia, né? Aí tem o One Up, que tem seu próprio duração lá. Músicas, eu vou deixar só como string aqui. Array of Sirens e Redux. Certo? Vou vir aqui match D e posso fazer case artista não, eu quero pular o artista. Álbuns vai ter um One Up que vai ter músicas que vai ser uma lista. Posso vir aqui
músicas igual. E eu não estou executando o exemplo 5. Aqui é L, né, na verdade. Tá aí, ó. Cheguei lá embaixo, né, no dicionário. Então, ó, um dicionário, 2 dicionários, 3 dicionários, uma lista dentro do dicionário, 2, 1, 0. Isso aí. Então eu cheguei aí nas músicas, né? Posso fazer também, poxa, eu quero pegar tudo que tem deste álbum aqui. Vou fazer um álbum aqui, ó. One Up é o álbum. Eu venho aqui, faço o álbum e vejo tudo que tem dentro desse álbum aí. Músicas, Array of Sirens, Redux. Certo? Isso aqui pode virar álbuns. E assim por diante, né? Legal. Deixa eu voltar lá o que eu tinha, né? Tá certo isso aqui. Músicas, eu vou deixar como MS, de músicas, de M no plural. M para música, MS para músicas. E vamos para as checagens que ele realiza. Albums in the end. One Up in the albums. And músicas in the albums One Up. E é isso que ele faz. Aí ele coloca a lista, né, na variável ms. Mas é isso. O Python ele faz todas essas checagens pra gente e é por isso, esse é o principal motivo, né, que o pattern matching é consistentemente apreciado por todos nós. Porque ele permite com que a gente escreva pouco código e que é muito expressivo, né? A gente lê, a gente sabe o que está acontecendo aqui, a gente sabe que a gente está entrando lá dentro do dicionário, a gente quer este cara dentro lá de 3 níveis de dicionário e faz um monte de checagens que a gente teria que fazer na mão, né? Caso não existisse o match case. Coisa, inclusive, que a gente tinha que fazer antes do Python 3.10, porque não existia um match case, né? Antes do 3.10. Vou dar um exemplo de pattern matching. Costuma ser um dos primeiros exemplos de pattern matching e recursão em linguagens funcionais, tá bom? Já vou aproveitar e falar sobre recursão para vocês. E vamos lá então. Eu vou ter soma de números. Meus números vão ser uma lista de inteiros e vai retornar um inteiro. Opa, é assim e assim. Return 0 por enquanto. E aí, soma números patch match, como pattern matching, né? Nums, list, int, retorna um int também. Return 0 por enquanto. Vou ter uma main, não sei ainda o que eu vou colocar. Main abre e fecha, ponto main. Bom, vou simplesmente fazer soma de números com 10, 15 e 25. Então tá aí a nossa listinha de números, né? Normalmente, né, sem recursão, vou fazer o seguinte: hack de recursão, função recursiva. Normalmente a gente faria o que, né? Então a gente teria aí um S, né? um R de resultado, S para soma, que é igual a 0, e para cada número
na nossa lista de números, S mais igual a N, e retorna S. A soma não tem mais do que isso para fazer, né? Isso é uma função de soma de números perfeitamente válida. Mas vamos ver recursão. Recursão, uma função recursiva é uma função que chama a si mesma. Então a gente já viu que dentro das nossas funções a gente pode vir aqui e chamar outras funções, né? Posso vir aqui e chamar a soma numsRec, ou, como a gente já viu na main várias e várias vezes, a função main chama a função soma nums, ou chama alguma outra função, né? A função recursiva, ela chama a si mesma. O que isso significa? Olha só. Eu vou fazer as checagens aqui que eu teria que fazer no pattern matching, e aqui embaixo eu vou fazer com o pattern matching. Se o tamanho dessa lista for igual a 0, eu quero que você retorne 0. Caso contrário, a gente não precisa desse else, né, porque tem um return aqui. O return ele vai sair da função, se ele chegar lá. Então, tecnicamente, a gente não precisa de um else, mas eu vou deixar mesmo assim. Caso contrário, se a lista tiver um ou mais elementos, eu quero fazer o seguinte. Eu vou pegar o número, n vai ser nums 0, e a gente chama isso aqui de cabeça, de head. E a cauda, o tail, a cauda da lista vai ser um slice dela do primeiro elemento até o fim. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer return head mais soma numsRec com essa cauda aí. Então o que eu estou fazendo? Com uma lista 10, 15 e 25, na primeira execução ele vai ver que esse aqui é falso, né? Porque tem coisas na lista. Eu vou rodar com o debugador, é mais fácil de vocês visualizarem. Soma numsRec. Vou debugar esse cara. Então a gente está na soma numsRec. A gente sabe que nums é 10, 15 e 25, certo? Deixa eu só ver minha colinha aqui. F8, F7 e F9 para continuar, né? F8, step over. Isso aqui deu falso, essa expressão aqui deu falso. Então ele vai vir para cá. A cabeça ele vai pegar o primeiro elemento, 10, e a cauda vai ser do segundo elemento em diante. Então a cauda, ó, 15 e 25. É disso aqui, do 15 para frente, certo? E eu vou fazer o quê? Eu vou retornar essa cabeça, que é 10, mais a soma recursiva dessa cauda, que agora é 15 e 25. O que ele vai fazer? Ele vai entrar de novo na função. E agora números é 15 e 25 só, porque é a cauda, lembra? Então, ainda não é 0 aqui, né? O tamanho da lista. Ele vai pegar a cabeça, que é 15, e a cauda, que é 25. E vai fazer a mesma coisa, vai fazer aqui 15 mais a soma recursiva dessa lista com 25. Foi para a próxima, agora nums está com 25 só. Então ainda não é 0, o tamanho é 1. Então ele vai pegar a cabeça dessa lista, né, o primeiro elemento, que é 25, e a cauda dela, que já não é mais nada, né, agora está vazio. E vai fazer 25 mais a soma recursiva dessa lista vazia. Vai chegar agora, ó, com números vazio e vai verificar que o tamanho da lista de fato é 0, então ele vai retornar 0. Aí ele vai voltar na chamada aqui, ó. Head é 25 e essa chamada aqui, deixa eu ver se ele mostra de alguma forma. Não mostra, né? 25, só que deu 0, porque chegou lá. E vai voltando, ó. Aí chegou na outra chamada, ó, aqui dá pra ver, né, quantas vezes ela foi chamada e as variáveis em cada uma das chamadas. Então a gente tá nessa aqui, ó, tá na segunda chamada, que head é 15 e tail é 25, aí vai somar, né, 15 com 25, e aqui, ó, chegou na primeira chamada em que head é 10 e tail é 15 e 25, ele já somou 15 e 25 aqui. E finalmente, isso aí dá o número que eu esqueci de imprimir. Tudo isso para nada. Vou executar de novo. Deu 50 então essa soma. Belezinha?
Legal. Vamos continuar então. Vou fazer com pattern matching, né? Vou tirar esse negócio daqui. Eu vou fechar este cara aqui. Eu fechei meu terminal? Não fechei meu terminal. Aí sim, eu fui inteligente dessa vez. Bom, é praticamente a mesma coisa, né? Mais ou menos. Então vamos lá. Vamos lá, eu vou fazer match essa lista de números. Caso ela seja vazia, porque ele vai realizar essa checagem aqui, né? Quero que retorne 0. Caso ela tenha elementos, então caso ela tenha um x, que é o primeiro elemento, e um xs, né, que é o plural de x, os x's, que é o resto da lista, o que eu quero fazer? Return x mais soma nums hack patch match xs. Xs é uma lista e x é um inteiro. Cara, o PyCharm é meu burrinho para fazer essas coisas ainda. Ele deveria saber que x é um inteiro e que xs é uma lista de inteiros. E não um n aqui. O VS Code saberia. Que coisa. Tudo bem, enfim. Vamos lá. Patch match. Vou rodar. Vou colocar mais um aqui, ó. 50, só pra gente ver um número diferente. Não precisa, ele vai subir de qualquer jeito. Rodou e 50, tá aqui. A soma deu isso aí. Vou colocar um depurador aqui, depurador, como vocês quiserem chamar. Vamos rodar, vamos ver o que acontece. Então vai tentar não, né? Ele vai tentar casar o número, né? Casar o número com um padrão. Não é este padrão, é este padrão. Então aqui ele sabe que xs é 15 e 25, né? O resto da lista, e x é o primeiro elemento, é 10. Aí vai fazer soma de x mais a chamada dessa função com xs. Xs é 15 e 25. Então vamos lá, ó. Aqui vai mudar, quer ver? Olha lá, mudou. Agora é 15 e 25. Vai tentar casar os números. É uma lista vazia? Não. É uma lista que tem pelo menos um elemento. Lembra que isso aqui é pelo menos um elemento? A gente quer o primeiro e talvez tenha um resto de lista aqui. Então, pelo menos um elemento ele vai encontrar. Esse único elemento é o 15 e o restante da lista é 25, né? O 25 sozinho na lista. Vai fazer 15 mais blá 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 com a lista de 25. E vai entrar de novo aqui, ó, nums 25. A lista é vazia? Não, não é. Então vai para cá. Eu quero pelo menos um elemento. Então, ó, ele vai pegar x25 e xs agora vai ficar vazio. Xs agora é uma lista vazia, certo? Então, vou fazer 25 mais esse cara aqui, né, com a lista vazia. E vamos ver, ó, 1, 2, 3, 4 chamadas, certo? Agora nums é uma lista vazia. É uma lista vazia? Sim, é uma lista vazia. Então, return 0. E aí ele vai começar a voltar aqui, ó, na pilha de chamada de função. Olha lá. Fez então 25 mais 0. Eu acho que vai ser uma forma melhor de visualizar. Eu vou precisar de um soma xs aqui, ó, que vai ser a chamada xs. Vou colocar aqui também. Soma nums hack tail, soma tail igual, e aqui eu substituo soma tail, soma xs. Vou colocar na variável porque a gente vê esse valor aí, né, para cada um. Vou seguir lá para frente, tá bom? Então cheguei, ó. Cheguei no nums vazio, retornei 0. Então, ó, soma xs tá com 0, porque foi o que retornou na chamada recursiva. Vou fazer 25 mais 0. Então tá aí, ó. Subiu uma chamada, soma xs deu 25. 25 mais 0. X, que é 15, mais 25 vai dar, sei lá, 30? Não, 40. Então, tá aí, ó, 40. Soma xs, né, que é a chamada recursiva, deu 40. E aí, por fim, a gente tem 10. Sai. 10, né? X igual a 10 e soma xs 40. 10 mais 40 igual a 50. Então tá aí. Dá o nosso 50 no console. Certo? F9, vou continuar, né? Beleza. Vamos tentar visualizar isso aí.
eu vou fazer uma tabelinha aqui no negócio. A gente está na aula o quê? 14? Aula 14. Enquanto eu não colocá-lo no repositório, isso aqui é cinza, aí eu sei o que eu já coloquei e o que eu não coloquei. E vou adicionar um desenho, vou adicionar uma grade e vou adicionar um lápis. E aí eu vou precisar do 3 porque ele está com vários quadradinhos pequenos. Vamos ver. Não, nossa, tá muito grande. Tá, assim é melhor mesmo. Deixa eu trazer minha mesinha, meu tablet de canetinha pra cá. Então a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter, deixa eu fazer aqui no meio, uma soma recursiva. Nela entra uma lista, né, de inteiros. Vou colocar simplesmente aqui, ó, int, entre colchetes, para vocês saberem que é lista de ints. Aí eu vou fazer uma tabelinha aqui, super retinha. É importante que seja super reto, tá bom, pessoal? Super reto, não esquece que tem que ser reto. E aqui eu vou colocar, sei lá, vou colocar xs0, xs 2 pontos e resultado. Aí, em primeiro lugar, né, se for com essa mesma lista de 10, 15, 25, na primeira chamada xs0 vai ser 10 e xs1 para frente vai ser 15, 25. A gente não tem um resultado ainda. Na segunda chamada aqui vai ser 15, aqui vai ser 25. Não temos nada aqui ainda. Na terceira, aqui vai ser 25 e aqui vai ser nada, né? Ainda não temos, deixa eu colocar um nada aqui. Eu não lembro agora se é para cá ou se é para lá, mas enfim. Ainda temos que descer um pouquinho, ainda não temos um resultado. E finalmente a gente vai ter aqui, ó, um momento em que a gente nem tem um xs0. Porque a lista está vazia. E aí o nosso resultado aqui vai ser 0. Esse 0 vai voltar para cá. Aqui em cima vai ser, junto com 25, 0 mais 25, que é igual a 25. Aqui em cima ele vai subir, vai fazer 0 mais 25 mais 15, que é igual a 40. E finalmente, na saída, vai ser, nossa, eu tô bem no canto aqui da mesinha também, 0 mais 15, opa, deixa eu apagar, foda-se. Desculpa o palavrão, saiu automático, não foi intencional. Zero mais 10 mais 15 mais 25. Isso aqui dá 40, isso aqui dá 50, isso aqui dá 50. Então esse aí é o resultado. Certo? Beleza. Então é assim que a gente faz uma chamada recursiva, né? E já mostrei para vocês recursão junto com pattern matching. Beleza? Legal, a gente tá com... Caramba, deu 1 hora de vídeo no final das contas. Mas tudo bem, eu consegui colocar o tópico de 2 aulas em uma só. Então, a próxima aula, eu acho que eu vou fazer um projetinho aí com vocês. Acho que eu vou ou refazer aquele negócio dos pontos lá, né, do ponto de entrada de empresa que eu mencionei na aula passada ou retrasada, não lembro agora. Ou vou fazer um esquema de paginação.
eu vou ensinar vocês como fazer uma paginação estilo do Google. Então eu vou fazer uma busca no Google. Tem essa paginação aqui embaixo, né? Que ele começa no 1, vai até o 10. E aí, eu vou lá para a página 8. Aí, ó, ele vai arrastando, né? O Google, ó. E ele deixa sempre no meio, ó. Aí aqui tá começando no 10, aqui termina no 19. Então ele vai andando essa paginação, certo? Acho que eu vou fazer isso aí com vocês no próximo vídeo. Mas é isso aí. Por enquanto, por essa aula é só, tá bom, pessoal? Então, próxima aula eu vou fazer essa paginação com vocês. E na próxima, na aula 16, eu vou fazer uma introdução à orientação a objetos, que é para a gente poder aprender os testes automatizados da aula 17. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.